Um dos principais objetivos da física é compreender o comportamento dos corpos e analisar grandezas como a velocidade de deslocamento e o tempo. Esse estudo possui grande importância para a engenharia mecânica, pois ele relaciona a cinemática, que busca descrever o movimento dos corpos, e a dinâmica, que busca descrever as causas desse movimento. E essas duas áreas são muito importantes para o desenvolvimento de sistemas mecânicos. No estudo do movimento, se destacam dois tipos de movimento que são amplamente utilizados, que é o movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade permanece constante, e o movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante ao longo do tempo. Com o objetivo de analisar o segundo tipo de movimento, o movimento retilíneo uniformemente variado, nós utilizamos o trilho de ar, que é um equipamento que faz o atrito presente no sistema ficar praticamente nulo. Além disso, por meio de uma conexão com o carrinho a uma massa suspensa por um fio, foi possível alterar a aceleração do sistema e modificar assim o comportamento do carrinho, fazendo ele ter um movimento praticamente uniforme. Na engenharia mecânica, esse experimento tem aplicações em projetos de elevadores e sistemas com contrapesos, estudo de aceleração de veículos em rampas e análise de forças de máquinas industriais. Para analisar os resultados obtidos neste experimento, foi necessário utilizar alguns conceitos estatísticos de tratamento de dados experimentais. Inicialmente, foi calculada a média aritmética dos tempos medidos, permitindo obter um valor representativo para cada conjunto de dados coletados. Em seguida, foi utilizado o desvio padrão, uma ferramenta estatística que indica o quanto as medições se dispersaram em relação à média. Quanto menor o desvio padrão, maior é a consistência dos resultados obtidos. Também foi calculado o erro padrão da média, que fornece uma estimativa da incerteza associada ao valor médio encontrado. Esse parâmetro é importante para avaliar a confiabilidade dos resultados experimentais. A partir das medidas de distância e tempo, foi possível determinar a velocidade média do carrinho. Como essas grandezas apresentam incertezas experimentais, utilizou-se a propagação de erros para calcular a incerteza da velocidade, considerando simultaneamente as incertezas das medições de posição e de tempo. Dessa forma, o uso dessas ferramentas permitiu analisar os dados experimentais de maneira mais precisa e avaliar a confiabilidade dos resultados obtidos ao longo do experimento. Nesse experimento, nós utilizamos um trilho de ar. Ele estava inclinado. Nós colocamos uma pilha de grifos para criar essa inclinação, que foi de 2,9 graus. E nessa base que estava elevada, havia uma polia por onde nós passamos um fio de comprimento de 1,10 metros. E esse fio ele conectava pesos de 10 gramas até o carrinho que ficava no trilho de ar. Um compressor de ar foi montado na outra extremidade para garantir que o atrito fosse desprezível. Para a medição dos tempos, nós utilizamos um cronômetro da marca Azereb, modelo AZB30, com 4 sensores para conseguir gravar os tempos. O espaçamento entre os sensores era de 30 centímetros. A única coisa que foi mudada foi a ausência ou não no bloco de massa de 10 gramas. A posição dos sensores, o ângulo e o ponto de liberação foi o mesmo. A análise do experimento foi dividida em 2 cenários distintos, sendo o primeiro com o carrinho deslizando livremente sobre o trilho e o segundo com o carrinho interligado com um sistema com um bloco de massa 10 gramas. Quanto ao primeiro cenário, na teoria, como a força resultante ela é limitada à força horizontal, à força paralela à inclinação do trilho, a aceleração ela não vai depender da massa e vai possuir um módulo como produto da gravidade pelo seno da inclinação, do ângulo de inclinação do trilho, que pegando os dados propostos no procedimento experimental, resultou num valor de 0,49581 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a aceleração experimental e ver se o objetivo foi alcançado, repetiu o experimento 3 vezes e obteve os tempos conforme na tabela ao lado aqui.
Com esses tempos, foi calculado um tempo médio de cada um deles, e tendo agora o deslocamento, a posição de cada um deles e o tempo médio, calculou-se a velocidade média para cada um desses intervalos entre os sensores, o que obteve com esses resultados da velocidade média. Agora, tendo a velocidade, agora é necessário descobrir as incertezas de cada uma dessas grandezas, sendo que a incerteza da posição ela é fixa, sendo apenas o erro do instrumento de medição, meio milímetro. O erro do tempo, como o instrumento ele tem um erro muito desprezível, o erro vai ser só o erro calculado, que é o desvio padrão da média. Para calcular o desvio padrão da média, primeiro pegou essas 3 repetições, calculou o desvio padrão e dividido pela raiz do número de amostras, descobriu o desvio padrão da média, com os dados que vão ser apontados aqui na tabela ao lado. Agora, tendo o desvio da posição e desvio de cada um dos tempos, foi possível descobrir, por meio da propagação de erro, o desvio de cada uma dessas velocidades médias. E agora, tendo os dados de cada uma dessas grandezas e os seus respectivos desvios, foi possível plotar num gráfico a velocidade média pelo tempo, sendo que o tempo relacionado com essa velocidade é a média entre os instantes de cada um desses sensores. E com essas informações, por meio do método dos mínimos quadrados, foi possível encontrar uma equação de reta, sendo o coeficiente angular a aceleração do sistema e o coeficiente linear ele é a velocidade do objeto, do carrinho, no tempo zero. Com isso, com esses dados, foi possível ali junto com as incertezas calcular a incerteza de cada um desses coeficientes, do angular e do linear, o que deu uma equação final, da equação horária da velocidade pelo tempo. Com isso, foi possível dizer que a aceleração experimental ela não chegou exatamente num valor próximo, foi 0,46086 metros por segundo quadrado, mesmo considerando o desvio dela, não chegou num valor exato, mas foi bem próximo, um erro de 7%. E além disso, foi uma medição muito precisa, pois o desvio foi muito pequeno, e ela é considerada uma relação praticamente linear, porque o coeficiente de correlação entre a velocidade e o tempo é praticamente 100%. O que descreve uma relação linear bem conforme o movimento retilíneo uniformemente variado mesmo. No segundo cenário, foi possível analisar a atuação de algumas forças nesses dois objetos, sendo que no carrinho foi possível observar o peso paralelo ao trilho e a tração, e no bloco o peso e a tração do fio que o sustenta. Com isso, sabendo as forças atuantes, sabendo que o carrinho ele vai deslizar e que o bloco ele vai subir, é possível já saber a diferença entre essas forças num sistema de equação, que vai relacionar cada uma dessas forças atuantes, sabendo também que a aceleração ela vai ser a mesma para os dois objetos. Com isso, foi possível descrever uma função, uma relação dessa aceleração com as massas dos objetos, produto da gravidade por essas massas, e a divisão pela soma dessas massas. Com isso, como o objetivo desse segundo cenário é atingir um movimento praticamente linear, uma velocidade constante e uma aceleração nula, nesse caso, por consequência, é possível dizer que, para que essa aceleração nula seja possível, a massa, o px, o peso paralelo ao trilho, tem que ser de mesmo módulo do peso do bloco. E utilizando dessa conta, o peso teórico ali, a massa do bloco teórica, para anular a força do trilho, teria que ser de aproximadamente 10,83 gramas. Como não foi possível obter esse tipo de massa exata, foi descrito com essa massa de 10 gramas do procedimento experimental para descrever e entender o movimento. E repetiu-se o mesmo processo que foi descrito no primeiro cenário, os mesmos dados, os mesmos desvios. E com isso, chegou-se numa outra equação horária da velocidade, com os seus dados ali da aceleração, do coeficiente angular e tudo mais. E chegou-se nessa equação final. Com isso, foi possível evidenciar que a aceleração, embora não seja nula, e ainda tenha ali uma certa variação, foi muito, muito próxima a zero. Mesmo sendo um pouco distante da aceleração teórica ali descrita, chegou a um valor próximo que satisfez a condição da massa 10,33 anular, um valor bem próximo, então ele está tendendo realmente a ser linear. Bom, pessoal, para finalizar, podemos concluir que o objetivo do experimento foi alcançado. Nós conseguimos determinar experimentalmente a aceleração de um móvel em um trilho de ar inclinado a 2,9 graus e comparar os resultados obtidos com os valores previstos pela teoria. No primeiro ensaio, a aceleração foi medida de 0,46086
metros por segundo ao quadrado. Já no segundo ensaio, após adicionar uma massa de 10 gramas ligada ao móvel por um fio e uma polia, a aceleração caiu aproximadamente de 0,00603 metros por segundo ao quadrado. Isso mostrou que a força exercida pela massa praticamente equilibrou a componente do peso responsável pelo movimento. Os resultados confirmaram o que é previsto pela segunda lei de Newton, já que com a redução da força resultante sobre o sistema, a aceleração também diminui. Durante o experimento, algumas limitações puderam influenciar os resultados, como as incertezas dos sensores, os ajustes dos ângulos do trilho e pequenos desalinhamentos do sistema. Como sugestão de melhoria, seria interessante realizar um número maior de medições, além de testar massas suspensas e diferentes ângulos de inclinação, permitindo uma comparação ainda mais precisa entre os resultados experimentais e teóricos. Por fim, esse experimento possui uma grande importância para a engenharia mecânica, pois os princípios estudados são aplicados nos projetos de análise de máquinas, esteiras, elevadores e diversos sistemas de movimentação, contribuindo para garantir segurança, eficiência e desempenho desses equipamentos.